Graça e paz, amados irmãos. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria de ler Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20. Diz assim: Preste atenção, estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Meus irmãos, nesses dias tem aparecido diversas pessoas falando sobre o tema aceitar a Jesus. E muitas pessoas têm se colocado contrário a essa expressão aceitar Jesus, dizendo que isso não é bíblico, isso é antibíblico. Alguns vendo até, de certa forma, nessa expressão aceitar Jesus, algo prejudicial para a fé cristã, e nós vamos pensar biblicamente sobre esta questão. É certo, é bíblico pregar ou para que as pessoas aceitem a Jesus como Salvador das suas vidas? Eu creio que todos já ouviram alguém falar sobre isso. Algumas igrejas têm até o costume de fazer apelo de salvação no final do culto, pedindo para levantar a mão quem aceita Jesus como Salvador, outros pedindo para confessar Jesus como Senhor da sua vida. E outras igrejas não utilizam desses recursos, mas não veem também nenhuma dificuldade com relação a isso. O meu caso, por exemplo, nós não temos o costume de fazer esse apelo de salvação, pedindo para que se aceite a Jesus levantando a mão, mas eu não vejo nenhum problema com relação a isso, e nós vamos trabalhar biblicamente esta questão aqui nesse estudo. Recentemente, um pastor, David Platt, ele falando sobre essa questão, ele usou a seguinte afirmação, abre aspas: Deus não está implorando por aceitação, fecha aspas. E na sua mensagem ele coloca-se uma preocupação com relação ao tipo de evangelho que está sendo ensinado, e na visão dele corre-se o risco das pessoas serem enganadas achando que aceitaram a Jesus porque levantaram a mão em algum momento, mas não aceitaram o evangelho de fato. E ele fala dessa expressão aceitar Jesus como se fosse um pobre salvador implorando por aceitação. Então ele vai dizer que Deus não está implorando por aceitação. E nós vamos pensar aqui nessa afirmação. Quando nós pensamos na questão de um Deus que implora, a princípio pode-se pensar que essa expressão pode diminuir o caráter de Deus. Mas será que é isso mesmo? Será que na tentativa de exaltar a Cristo não corre-se o risco de diminuí-lo? Vamos pensar no que o texto bíblico diz. Primeiro, o que significa a palavra implorar. Implorar é pedir insistentemente. E o texto que nós lemos aqui, de início, nós vemos o Senhor dizendo que Ele está batendo a porta. Embora o texto está falando de uma situação de uma igreja local, onde o Senhor quer entrar para tomar o seu lugar de senhorio naquela igreja, mas também é possível fazer uma aplicação do Cristo que bate a porta do coração do homem para que o homem possa abrir essa porta e assim recebê-lo como Salvador da sua vida. Então nós vemos no bater na porta essa insistência de Cristo no coração endurecido do homem muitas das vezes. É possível perceber também essa insistência do Senhor em Mateus capítulo 23.
Mateus capítulo 23, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Mateus capítulo 23, no versículo 37. Versículo 37 diz assim: é o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis ajuntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Outra expressão, você não quis. Então nós vemos aqui o próprio Jesus falando dessa insistência dele, como uma galinha que tenta proteger seus pintos debaixo das suas asas. Assim o Senhor insistiu muitas das vezes para proteger o seu povo ali de Jerusalém, mas eles não quiseram. Então nós vemos uma insistência de Cristo na tentativa de socorrer o seu povo. Nós podemos também encontrar essa mesma insistência em Jeremias 44. Jeremias 44, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Vamos ver aqui Jeremias 44, no versículo 4 e versículo 5. Diz assim, versículo 4: repetidamente enviei meus servos, os profetas, para lhes dizer: não façam essas coisas terríveis que eu tanto detesto. Mas eles não deram ouvidos, nem abandonaram a sua perversidade e continuaram a queimar incenso para esses deuses. Por isso, minha fúria transbordou e caiu fogo sobre a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém. Até hoje são ruínas desoladas. Então, o que nós vemos aqui também nessa expressão aqui em Jeremias 44, versículo 4, versículo 5, o Senhor mostrando que muitas vezes ele enviou seus profetas, ele insistiu. Outras expressões, outro texto também fala que ele madrugou, desde a madrugada enviava seus profetas, insistindo, para que o povo pudesse se arrepender. Então nós vemos sim um Deus que implora, um Deus que insiste, mas ele não implora como um pobre salvador que implora por aceitação. Nós podemos pensar numa imagem, por exemplo, uma representação. Imagine, por exemplo, uma pessoa e essa pessoa ela está diante de um assaltante armado e de repente essa pessoa começa a implorar pela sua vida. Então ela implora ao assaltante para que ele não tire a sua vida. O porquê que ela faz isso? Porque ela está diante de um risco e ela teme por perder a sua vida. Mas podemos pensar numa outra hipótese também. Uma pessoa que, passando por um determinado lugar, encontra um indivíduo que está prestes a cometer um suicídio saltando de uma ponte, por exemplo. E essa pessoa, ela para e começa a implorar para que essa pessoa não faça tal coisa e, ao mesmo tempo, promete ajudar a essa pessoa mediante a situação em que ela se encontra. Então, o que nós vemos são duas situações de duas pessoas implorando. Uma implorando porque teme perder alguma coisa, mas a outra, por amor, por simples amor ao próximo, implora. Ela não tem nada a perder, mas o amor pela vida do outro, o amor pelo próximo, faz com que ela implore para que aquela pessoa aceite a sua ajuda, aceite o seu conselho e não faça tal coisa. Assim, nós vemos um Deus que também implora para que o homem o aceite, para que o homem escute os seus conselhos e possam assim desfrutar de uma bênção, da salvação.
Então eu não vejo problema nenhum com relação ao ato de Deus implorar, revela o grande amor dele para com o homem, num Deus que se compadece e insiste para que o homem o aceite e possa ser salvo. Então, a ideia de aceitar Jesus em seu coração sim, nós vamos ver, é bíblica, não é nada antibíblico. Agora, o ato de convidar a Cristo para entrar em sua vida, essa já é uma expressão que, a meu ver, não seria uma boa expressão. Aceitar a Jesus, sim, porque você aceita aquilo que está sendo oferecido, né? Então a salvação, ela parte de Deus para o homem, ela vem de Deus para o homem e não ao contrário. Convidar Jesus para entrar dá uma ideia de que a salvação está partindo do homem para com Deus, e isso não é bíblico. Então aceitar Jesus, sim, é bíblico. Aceitar Jesus, portanto, é a decisão mais importante da vida de alguém. Aceitar Jesus é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Então vamos ver alguns textos aqui que mostram que sim, de fato, aceitar Jesus é bíblico. Primeiro, nós vamos ver aqui em João, o Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, nós encontramos a seguinte expressão. Mas, versículo 11 diz assim: veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram, ou seja, não receberam. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, veja bem a palavra aceitar aqui, o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Esses não nasceram segundo a ordem natural, ou seja, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então, quem? Aqueles que aceitaram o Senhor Jesus. O texto aqui está claro, a ideia da palavra aceitar. Romanos capítulo 10, também nós vamos encontrar aqui, talvez esse seja um dos versículos mais citados por quem defende a ideia de um apelo para que o pecador se arrependa. Então, Romanos 10, o versículo 9, nós encontramos a seguinte expressão: se você declarar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Então aqui a ideia da confissão, aqueles que defendem a ideia de que o pecador precisa confessar a Cristo e declarar com a sua boca. Crer no coração quando você aceita Jesus e você declara com a sua boca a sua fé, é o testemunho. Na verdade, testemunhar ou testemunhar da aceitação de Cristo você pode fazer independente de ser no momento de apelo ou não. Você pode testemunhar ao demonstrar com as suas ações e pregar o Evangelho e anunciar Jesus às outras pessoas, você está testemunhando também. Então esse é um texto que mostra também essa questão. João 3,16, que diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem que o tamanho do amor de Deus é tão grande para com o homem que ele envia o seu Filho, mas ele envia o seu Filho para que todos possam receber a oportunidade da salvação, embora essa salvação é recebida pela fé. Ou seja, aquele que crê no Senhor. Aquele que crê no Senhor Jesus é aquele que aceita Cristo como o seu Salvador. Atos, capítulo 2, versículo 21, também nós encontramos uma passagem interessante. Atos 2, 21.
diz assim, Atos 2, 21, mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós vemos aqui um ato de invocar o nome do Senhor, partindo do homem que aceita a pregação do Evangelho e invoca o nome do Senhor, ou seja, esse será salvo. Romanos 13, versículo 11. Aqui nós estamos terminando já de falar alguns versículos. Romanos 13, 11. Nós encontramos a seguinte afirmação: tudo isso ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início. Ou seja, a nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos ou quando aceitamos a fé. Seria a mesma aplicação. E um versículo aqui maravilhoso é Colossenses 2, versículo de número 6. O Colossenses 2,6 diz assim: e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, olha a palavra aceitar, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. Então veja bem que a palavra de Deus mostra claramente que o homem aceita Cristo como Senhor na sua vida. E recentemente ouvi alguém dizer o seguinte: quem garante que se nós aceitarmos ao Senhor, Ele vai nos aceitar? Essa pessoa estava defendendo a ideia de que não se pode aceitar a Cristo. É Deus quem nos aceita, é Cristo quem nos aceita. Portanto, essa expressão estaria equivocada e que não há garantia alguma de que o homem, aceitando a Cristo, que Cristo vai aceitá-lo. Claro que sim, biblicamente há uma garantia. No próprio Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37, diz o seguinte: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja, aquele que aceita Cristo, ele jamais será rejeitado. O Senhor não rejeita aquele que o aceita, né? Então, é claro. Também, recentemente, passando por alguns estudos sobre essa questão, eu vi um teólogo argumentando que há uma diferença muito grande entre aceitar e receber. Você pode aceitar, mas pode não receber. E ele citou um seguinte exemplo. Às vezes eu ofereço um presente para alguém e a pessoa aceita aquele presente, mas eu nunca mando aquele presente. Ou seja, aquele presente nunca chega para aquela pessoa. Então aquela pessoa ela aceitou, mas não recebeu. A fazer essa aplicação para a questão espiritual, com todo respeito, acaba sendo ridículo. Por quê? Porque se eu, um ser humano, eu posso oferecer algo para alguém e não cumprir a minha promessa, não enviar. Então aquela pessoa aceita e não recebe, ok? Mas daquilo que vem de Deus, quando Deus oferece, ele não deixa de criar as situações oportunas para que aquilo que ele ofereceu chegue até aquela pessoa que o aceitou. Então a graça de Deus proporciona todo esse recurso, tanto o recurso para que a pessoa aceite ao Evangelho, como também o recurso para que o Evangelho penetre no coração daquele que o aceitou e o transforma. Então, querer fazer uma distinção entre a palavra receber e a palavra aceitar também não faz sentido. Por quê? Porque essas palavras, receber e aceitar, são palavras sinônimas. E quando nós olhamos no dicionário, a palavra aceitar, eu encontrei a seguinte expressão aqui: aceitar no dicionário, dizendo assim: consentir em receber o que é dado ou oferecido. Então, o que seria aceitar? É consentir em receber o que é dado ou oferecido. Outra aplicação também seria estar de acordo com
a sugestão oferecida. Então, consentir em receber o que é dado ou oferecido, isso é aceitar, ou estar de acordo com as sugestões oferecidas, também é receber e também é aceitar. Isso está de acordo com aquilo que nós vemos na palavra de Deus. Judas, no capítulo 1, versículo 3, fala que nós devemos batalhar pela fé uma vez dada de uma vez por toda aos santos. O que é essa fé dada de uma vez por toda aos santos? É os ensinamentos, são as doutrinas cristãs, é o evangelho que foi dado, né, oferecido uma vez por toda, dado de uma vez por toda, e que o cristão aceitou a sugestão, aceitou aquilo que é oferecido como instrução, como evangelho, como forma de vida, e aceitou também a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então tudo isso está dentro daquilo que realmente nós encontramos na palavra do Senhor. Então, quando se fala que quem nos aceita é Deus e não o homem aceita Deus, isso é tão complicado. Por quê? Porque dizer que é Deus que nos aceita e não o contrário, nós acabamos colocando Deus, ou diminuindo Deus e elevando o homem. Quando na verdade deve ser o contrário. Ou seja, o que é aceitar de acordo com o dicionário? É consentir em receber o que é dado. Então, quem é que aceita? Quem aceita é aquele que recebe o que é dado, que é oferecido. Ora, se é Deus que aceita o homem, então o homem que está oferecendo alguma coisa para Deus. Então está partindo do homem essa oferta, e não o contrário, quando nós sabemos perfeitamente que o evangelho vem, a salvação vem de Deus para o homem. É uma oferta, é uma dádiva de Deus para o homem. Portanto, quem dá e quem oferece é Deus. Cabe o homem aceitar e não o contrário. Espero que com essas aqui reflexões eu possa ter contribuído de alguma maneira para que nós possamos tirar essas preocupações e essas explicações muitas vezes distorcidas que acabam colocando muito mais confusão na cabeça das pessoas, tentando trazer uma novidade, quando na verdade não há do que preocupar. Se alguém tem costume de pregar para que o outro aceite a Cristo, fazer apelo no final do culto, não há problema com relação a isso. É claro que nem toda pessoa que levante a mão aceitando a Cristo de fato está aceitando, porque depende do coração, depende da sinceridade, né, de cada pessoa. Isso quem conhece é o Senhor. Mas aqueles que não fazem o apelo também não está errado, porque quando você prega o evangelho, você está anunciando a palavra do Senhor, o Espírito Santo está tocando no coração e com certeza aquela pessoa pode aceitar a Cristo naquele momento. Há casos de pessoas aceitarem a Cristo sem sequer ter alguém pregado para ela, né? O caso dos muçulmanos, por exemplo, que converteram porque o Senhor se revelou a essas pessoas. Então, nós não precisamos entrar muito em questões que não trazem crescimento, edificação. Mas eu penso que sim, aceitar Jesus é bíblico, como foi demonstrado aqui, e que Deus possa nos abençoar, possamos crescer ainda mais.